Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Fala meu mano, sou na suavidade de Vale aqui. Hoje vamos conferir o anime Seiren Gensouki. O anime começa com duas crianças se despedindo e foi basicamente isso. Eu não quero que vá. Quando eu crescer, vou te buscar e nós nos casaremos. O moleque já mandou a braba falando de casamento. Aí mostra ele já crescido dentro de um ônibus e de repente... Pei, mano, foi só uma lapada e o trem bagaçou o ônibus, cê é louco. Deve estar só ketchup lá dentro. E o cara reencarnou nesse mendigo, mas nem sabe onde ele tá. O cara foi parar dentro do distrito de Shiganshina. Se ele vacilar, o Titã Colossal aparece, pei, já era pra ele. Na verdade, ele tá no reino de Beltran, no ano 991 da Era Sagrada. Ele acorda achando que é o Rio, mas ele também tem memórias da vida passada dele, onde ele era o Amakawa Haruto. O moleque já tá ficando doido por ter duas memórias. Ajuda o maluco, tá doente! E como ele tava com febre, apareceu uns caras achando que ele já tinha virado comida de urubu. Agora olha isso, os caras tá cheio de comida e o Rio tá brocado de fome. E mesmo assim os caras não dão um pedaço de pão pra ele. Você tá ligado nas escolas de alguns animes? Pois é, esses caras tão no mesmo nível, onde já se viu negar pão pra uma criança. Ah, mas o moleque nem pediu. Mano, o cara manda ele pra fora só pra ele não estragar a comida. Preciso dizer mais nada, né? Nas memórias do Rio vemos que ele tinha uma mãe. Tinha, porque veio um cara e pei, passou na vaiada nela. Aí o cara tá de boa e aparecem algumas pessoas. Uma delas pergunta se ele viu uma garota de cabelo púrpura claro, mas ele fala que não viu. Ele também fala que não é bom elas andarem com essas roupas na favela. É a mesma coisa que andar de Lamborghini na lama, sem condições. E por isso elas vão voltar e trocar de roupa. E pensa na baixinha chata, essa mina aqui da direita. Aí a Sally usa uma magia pra encontrar magia. E com isso ela descobre que o Rio tem poder mágico, típico de animes de Isekai. E como recompensa pelas informações, ela dá umas moedas de prata pra ele. Ele volta pra casa dele e quando ele chega lá, pei, ele foi salvo pelas moedas que ele ganhou. Lembre-se, tudo na vida tem um propósito, menos os filhos de Naruto em plena quarta grande guerra ninja, isso é pra matar qualquer um de raiva. O homem com máscara de carnaval matou os caras da casa, e quando o Ryu também ia virar presunto, brota a mulher falando que ela vai ensinar magia pra ele. Ela fala pra ele aguçar os sentidos e pronto, o moleque já tá brilhando. Esse brilho vai fortalecer as habilidades físicas e corporais dele. Olha, pra mim, físicas e corporais é a mesma coisa te falar se eu quero 6 ou meia dúzia, dá na mesma. Pei, se liga na pose. Enchanto Vide Calabiriti. De um lado é um fazendo jutsu e do outro é um moleque usando o instinto superior. Naruto vs Dragon Ball, façam suas apostas. Opa, aqui não, toma. O moleque vira um Blade Blade e quebra o braço do maluco. Quero ver segurar o instinto superior. O Ryu dá um golpe do calango giratório que desmaia o cara. Era isso? Que bosta! Dentro de um saco tava a mina que as outras estavam procurando. Ela pede pra ser levada pro castelo. E quando o Ryu tava levando ela, foi só uma, pei. Aquela menina chata fala que o Ryu tava mentindo. E quando ele apertou a mão dela, foi bem satisfatório, mas ele quase morreu por fazer isso. É o seguinte, menor, tu vai acompanhar nós até o castelo. Tô afim não, tia. Não tô pedindo, é uma ordem. Só vou se tiver uma coca gelada. Beleza, tem até Fanta. O moleque chega lá e já tá amarrado. Por isso não é bom confiar nem na própria sombra. O cabelinho de mostarda quer que o Ryu confesse que ele sequestrou a segunda princesa. Eu fiz nada não, doido. É o quê? Toma. Aí a Flora acorda e pede pra trazer o Ryu até ela. E o cabelo de mostarda já tá cansado de tanto bater no Ryu. Se o conselho tutelar ficar sabendo disso, meu parceiro, esse cara tá ferrado. Mas o que é isso? As duas chegam e mandam descer ele. Mas o moleque tá pistolaço e com razão, né? Quando ele acorda, ele tá novinho em folha. A Sally usou magia de cura nele. E quem diria que essa tampinha ensina magia na academia? E esse cara é o rei. Essa daqui é a Flora, que é fofinha. Já essa daqui é o cão chupando manga. Isso porque não tem nem tamanho de gente. O Ryu vai ter uma audiência com o rei. E aqui está ele. Nem parece um mendigo de antes. Depois é falado que ele foi transferido pra academia real. Aposto que você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris. Agora imagina que o Ryu é o Chris, a Sally é o Greg e esse cara é o Caruso. Vai ser basicamente isso. Todo mundo olha de cara feia pra ele só porque ele veio da favela. Esse foi o agradecimento do rei por ele ter salvado a filha dele. O Ryu mal termina de se apresentar e esse cara já faz piadinha dele. É o tipo de personagem que eu não me importo nem um pouco de ter a cara esfregada no chão. A Chatonilda também tá ali. Depois o Ryu vai até o laboratório da Sally pra ele aprender a ler e escrever. Isso ele não sabe, mas pelo menos ele sabe fazer cálculos mentais. A única que consegue fazer isso é a princesa Cristina, vulgo Maria Joaquina. Mas também, né, o cara já tava na faculdade na outra vida dele. E como são apenas contas simples de multiplicação e divisão, tá easy pra ele. Chega a hora do treinamento, e o Ryu lembra dos movimentos que ele aprendeu na outra vida. Pei, o velhote fica embasbacado com a habilidade do Ryu, e fala que ele tem talento pra
pra ser cavaleiro. E quando o Ryu fala que não quer ser cavaleiro, o pessoal fica: oh meu Deus, ele é maluco, não é possível. Quando sai o resultado das avaliações, o Ryu ficou em primeiro junto com a Cristina. E é claro que o Caruso ia ficar espumando de raiva, mas aí junta a loirinha, a Cristina e a Célia pra dar um esporro nele. O moleque foi triturado por elas. E nessa parte os dois ficam conversando. E resumindo, eles falam que vão ser amiguinho um do outro, best of friend, tá ligado? Já se passou 5 anos e alguns alunos vão ser escolhidos para um torneio. Os escolhidos foram Alphonse, plot twist aqui, ó, o nome dele não é Caruso. O outro foi Stewart e por último o Ryu. O Ryu fala pra Célia que depois da formatura ele quer viajar pra terra natal dos pais dele, mas os dois ficaram tão apegados que ela quer que ele fique, coitadinha. Quando chega a hora do torneio, o Ryu vai lutar contra o Cabelo de Mostarda, e mesmo na frente dele o Ryu fica muito calmo. Se fosse comigo eu já tava fervendo. Round 1, fight! Vá, pei, pou, pei. Já era, meu parceiro, perdeu pro estudante da academia, e o Cabelo de Mostarda ainda fica com desculpinha por ter perdido, mas o árbitro dá um esporro nele. Esse episódio tá sendo só satisfação. Aí mostra esses dois conversando, um cara com Sharingan comprado na Deep Web e o cara que foi humilhado pelo Ryu. Aqui é revelado que esse cara é o maluco que mandou esse outro maluco ir sequestrar a princesa. Temos um traidor, não é mesmo? Depois a Célia quer comemorar a vitória do Ryu, mas ele vai até essa mina e recebe uma carta dela. O Manolo tá arrasando corações, e a Célia ali só de butuca. A outra mina some na capoeira e parece que alguém tá com ciúme, só parece. Durante a aula, a Célia fala que os alunos do 5º e do 6º ano vão usar magia de iluminação para aprofundar na compreensão do controle do poder mágico. Aí o Alphonse fala que qualquer um consegue usar essa magia de baixo nível. Só uma pessoa que não consegue, ele tá se referindo ao Ryu. E o Stewart fala que tá um pouco tarde pra isso. Os dois falaram isso só pra implicar com o Ryu. Não tá fácil pro Ryu. E já que eles são os bonzão, a Célia fala pra eles fazerem a magia. Aí eles olham um pro outro. Os caras têm que dar uma olhadinha um pro outro, senão eles não conseguem fazer a magia. Não, tô zoando. Eles conseguem fazer a magia, porém a Célia fala que eles ainda não dominam ela. Como assim, professora? Nós somos os the best? A Célia fala o seguinte: 術式契約できるかは人によって相性があるの。魔力制御のうまさとは別なのよ。 Você entendeu, velho? ela olha pro lado e as cortinas se fecham. Aí brotam as lamparinas no teto da sala e as luzes se juntam pra formar uma só. E xablau, tá nevando pó brilhante. O Ryu não pode fazer magias de fórmulas pactuais, mas ele consegue reproduzir técnicas mágicas. É uma parada diferente. Aí, favelado, parece que você anda seduzindo as novinhas aqui da academia. O pai tá on, né? O Stewart também fala que a vitória do Ryu no torneio foi por sorte. Aí a Célia fala pra ele não fazer críticas sem evidências. Ele fala pro Ryu não fazer nada imprudente no próximo exercício militar, senão a casa do Duque Huguenot não vai ficar em silêncio, ou seja, vai ficar ruim pro lado do Ryu. A Célia e a Flora são as únicas que se preocupam com o Ryu, mas a Cristina fala que é melhor elas não se envolverem. E chegou a hora da molecada mostrar o resultado dos exercícios físicos. Eles terão que percorrer uma floresta montanhosa até o local indicado. E o que importa nesse exercício é ter nota boa, e por isso Alphonse tá com roda especial que Stewart conseguiu com o soldado dele. Assim eles poderão pegar um atalho para chegar mais rápido. Na hora de partir, o Stewart fala pro Ryu carregar a bagagem de todo mundo. Na moral, esse cara tá mais chato do que o Alphonse. Ai ai, como eu queria que o Ryu saísse na porrada com ele por 5 minutos, seria maravilhoso. O pessoal tá muito folgado também, se brincar vai querer que o Ryu dê água na boca deles. Afinal é o Ryu, entendeu aí? Nossa, que bosta. Mas em vez do Ryu mandar o Stewart catar coquinho, ele pega a bagagem de boa. A Flora se oferece pra carregar uma parte, mas o Ryu fala que tá tudo bem. Coitadinho, velho. Eles estão andando e aparecem alguns goblins. Esses dois ficam com cara de bosta, mas o Alphonse fala pra eles não entrarem em pânico. Afinal são apenas goblins, não é mesmo? Um dos seres mais fracos do mundo de magia. Isso era o que eu pensava até assistir Goblin Slayer. Depois disso nunca mais vi os goblins da mesma maneira. Aí esses três usam um artefato para aumentar as habilidades físicas. Eles estão carregando uma espada, mas vão no soco contra os goblins. Isso não faz sentido, mano. A não ser que eles estejam carregando aquelas espadas de madeira. O que também não faz sentido, já que elas não vão servir pra nada. Mas esses goblins realmente eram fracos e foram derrotados. Aí o Stewart fala que eles precisam de oponentes mais fortes. Lembre-se dessas palavras. O Ryu olha pra trás e percebe que tem alguém ali. Pelo jeito esse cara tá por trás do ataque dos goblins. Ele quer testar as habilidades do Ryu. Eles saem da floresta e acham que a linha de chegada está próxima, mas o que eles encontram pela frente é um penhasco. Não dá nem tempo deles pensarem o que vão fazer. O Ryu percebe algo e vá! A perna dessa mina quase foi pro ralo. Dessa vez são orcs. Eles jogam mais lanças e uma delas atinge a perna do Stewart. Tudo bem que eu queria que ele levasse uma voadeira no meio da força, mas um corte desse aí também não. Ele sai chorando em direção a esse cara. Esse aqui queria um oponente mais forte, olha no que deu. Cara, eu sou um merda, meu irmão.
Aí o cara empurra o Stewart, ele sai cambaleando até esbarrar na Flora e jogar ela pelo penhasco. Mas quando ela tava caindo, o Rio pula e pega ela. Aí ele empurra ela pra cima. E enquanto ele cai do penhasco, ela cai suavemente. Mas os bichos não dá tempo não, tem que passar a peixeira neles antes de ir atrás do Rio. Eles fazem uma barreira, mas olha a cara desse humilhante. O maluco parece que tá pensando na partida de Free Fire que ele perdeu. As minas também sabem atacar, elas disparam as bolas brilhantes quando esse elemento tá sendo curado. E os orcs já eram, vitória da garotada. Apesar do Rio pular de um penhasco, ele tá de boa. Durante a queda ele usou um estilo vento cabuloso e ficou safe, mas ele não sabe que poder é esse. O Alphonse pergunta pra essa garota se alguém empurrou a Flora do penhasco. O Stewart fala que ele também foi empurrado. Tá bom que ele não teve tanta culpa assim, ele tava com a perna machucada, mas aí ele jogou a culpa no Rio. Ele fala que o Rio ficou com tanto medo que acabou empurrando ele. Mano, isso não faz sentido, porque o Rio ia empurrar ele por estar com medo. Agora eu já tô achando bom aquele corte que ele levou. E é claro que o Alphonse dá corda pro Stewart. Ele acha que o Rio ficou com medo de cometer o crime de matar alguém da família real. Por isso o Rio pulou pra salvar a Flora. Mas ela defende o Rio, que tá ali só de olho na conversa. E o cara que empurrou o Stewart também fala que o Rio é o culpado. Que grupinho lazarento é esse, viu? Aí eles resolvem sair da floresta e depois disso o Rio nem quer saber de se formar mais. Eles querem abandonar o Rio, mas a Flora fala que vai salvar o Rio sozinha. E aí, bando de egoístas, vão fazer o quê? Nessa hora eles escutam um rugido e o chão começa a tremer. Aí aparece um Minotauro bolado de raiva. Esse é o tal do cagão. A Cristina ataca o Minotauro, mas o maluco defende sem nenhum esforço. E ele é tão debochado que dá até uma risadinha. E os caras vão atacar sem usar a espada de novo. Isso não faz sentido, velho. Contra os goblins até que dá pra dar um desconto. Mas olha o tamanho dessa miséria e eles querem atacar usando o escudo. Aí depois morre e vem querer colocar a culpa no Rio. Eles veem que a parada tá séria e mete o pé. Aí a Flora tá curando o gordinho que foi de base. E o Minotauro tá se aproximando. Ele dá uma fungada e aparece atrás dela. E quando ela ia pro ralo, o braço do Minotauro foi cortado pela espada do Rio. Agora sim tem alguém que sabe usar uma espada e não deixa só de enfeite. O Minotauro tenta acertar o Rio, mas ele faz um pirueta e desvia. Esse bicho tá dando trabalho. O Rio pula pra cima e o Minotauro erra. Aí ele vai correndo na direção da cabeça do Minotauro. Vap, já era o Minotauro. Depois o Rio vê o pessoal chegando e sai dali. Esse cara tá só de olho no Rio e sabe que provavelmente o Rio é filho de pessoas da região de Agumo. E isso explica o fato do Rio poder usar as artes espirituais. Quando a Célia ia entrar na sala, ela escuta alguém falando que o Rio tá desaparecido e que a Flora tá defendendo ele. E isso é ruim pro reino, então o jeito é colocar a culpa no Rio. Aí o cara dá esse sorrisinho. Esse reino tá cheio de gente malandra, ainda bem que o Rio tá se escondendo. A Célia tá na best preocupada com o Rio, mas ele foi ver ela e quando ele entra na sala ela dá um abraço nele. O Rio foi se despedir dela e agradecer por ela estar do lado dele por todo esse tempo. Ele fala que vai pra região de Agumo e que vai escrever cartas para ela usando o pseudônimo de Haruto, que é o nome que ele tinha na outra vida dele. Eles se levantam e falam que vão se reencontrar de novo e enfim ele vai embora. Mó triste essa cena e o moleque foi embora mesmo. Depois mostra o Duque Huguenot em uma prisão. Ele joga uma roupa no chão e fala que é do alvo a ser assassinado. Ele descreve as características do Rio e fala pra Latifa encontrar e matar o Rio. Olha pra ela, da onde que isso tem cara de assassina? Se eu vejo uma coisa dessa eu vou querer fazer carinho. Mas aí ela fala entendido, então quer dizer que ela se garante na caça. É o Rio que tá dando fuga. Ele vê um orc dar um pulo que quase vai parar na lua. O cara é tão ninja que pra fazer o salto com vara ele nem precisa da vara. Faz 3 dias que ele deixou o reino de Beltrán e chegou em outro reino. Tem alguns cartazes de procurado, mas pra sorte do Rio ele não tá ali. E a Nanika que recebeu a ordem de matar o Rio já encontrou ele. A mina tá mais insana do que cão farejador de Dorga. Ela tá na cola dele. Ele percebe que tá sendo seguido e olha pra trás, mas a mina escafedeu. O Rio tá andando e esse cara chama ele, falando que ali tem sopa com pasta, que é basicamente sopa com miojo. É a primeira vez que o Rio vê miojo nesse mundo. E como ele tá brocado de fome, ele pede um. Saco vazio não para em pé. Ele bate o rango e vaza de novo. Ele chega na guilda onde a Lizelote trabalha. Foi ela que inventou aquele prato com miojo. O Rio quer comprar miojo pra levar na viagem. Errado ele não tá. Na falta de arroz e feijão, o miojo é o quebra-galho. Realmente. Ele entra na guilda e essa menina fica surpresa em ver que ele tem cabelo preto. Ela deve saber de alguma coisa. Ele passa por alguns lugares e faz a compra. Depois ele tá tomando um chá de camomila. E essa garota fala que a mochila com as compras ficou pesada. Mas o Rio fala que apesar dele parecer uma tripa seca, ele é forte, então tá tranquilo. Aí ele bebe o chá de uma forma estilosa e isso chamou a atenção da novinha. Mais um caindo nos encantos dele. Ele escreve uma carta pra Célia e vai embora. Quando ele tava correndo, ele vê uma criança no chão e para pra ajudar. Ela manda um beijinho pra ele e acerta uma agulha nele. Zuim! Vai, Lazaré.
O Ryu começa a ficar tonto, tinha veneno na agulha. Ela pega a peixeira e fala que vai fazer sushi com ele. Mano, eu tava duvidando da aparência dela no episódio passado, mas a raposinha é perigosa. Mas o Ryu neutraliza o veneno. A menina fica surpresa, mas ainda assim ela vai pra cima dele. O Ryu ativa o instinto superior e joga umas kunai, só que ele erra. Tá igual em Naruto, que a kunai nunca acerta o alvo. Por isso que é melhor segurar na mão. Bom que não precisa buscar depois. Ela ativa o instinto superior e também joga kunai. Mas olha aí, tô falando que isso não acerta ninguém. Ela sai quicando pra todo lado, mas não acerta nada. O Ryu para de usar o instinto superior, mas a pancadaria continua. Socorro! Tu é fraco! Tu é fraco! A mina entra em choque e começa a chorar. Se não aguenta, não devia nem ter mexido. O Ryu fala pra ela se acalmar, mas ela tá loucona com medo de morrer. Aí ele coloca a mão no rosto dela e ela desmaia. Vai saber onde ele colocou essa mão pra acontecer isso. O Ryu vê que ela tá usando uma coleira e imita uma magia. Aí a coleira sai, mas isso aí foi fácil demais. Mostra essa garotinha quando o ônibus foi atropelado. Ela reencarnou no corpo da Latifa. E quem tá ali tinha que ser o Stewart, o personagem mais miserável desse anime. Ela usava essa coleira pra ele judiar da menina. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. Quando a Latifa acorda, ela tá amarrada. O Ryu mostra que ela tá sem coleira e ela começa a chorar de felicidade. Coitada da mina, mano. Ele faz algumas perguntas pra ela e a última pergunta foi se ela ainda pretendia matar ele. Nessa hora ela treme na base e fala que não. Também, né, nessa situação quero ver quem ia falar que ainda queria matar ele. O Ryu solta ela e fala pra ela ir pro leste, onde tem uma região selvagem que os semi-humanos vivem. Lá é melhor pra ela. Ele fala que da próxima vez que ela atacar ele, ela vai virar presunto. Ele segue adiante e a Latifa tá seguindo ele. Ela fala que quer ir pro leste com ele. Sai fora! Aí ele dá uma olhada tenebrosa pra ela. Caralho, cuzão! O Ryu é bonzinho, não burro. Ele fala que não há garantias de que ela não vai querer atacar ele de novo. Por isso ele não pode confiar nela. Mas é isso aí, não é porque ele é uma kidzinha que ela não pode passar o cerol na garganta dele. Apesar dela ter tomado uma sova do Ryu, ela mostrou que sabe lutar. Ela fala que pode colocar a coleira nela como garantia. Aí o Ryu fala que ela pode ir com ele e pede pra ela jogar essa coleira fora. O cara conquistou mais uma novinha, brabo demais. E a Célia recebeu a carta do Ryu e viu que ele tá bem. Depois ele acampa no lugar e tá fazendo aquele miojo pra janta. A Latifa fala que é espaguete, tá afim de comer. E por ela saber que é espaguete, o Ryu acha que ela também veio de outro mundo. Depois ela tá dormindo e fala que quer voltar pra Tóquio. Aí o Ryu tem certeza da suspeita suspeitosa que ele tava suspeitando. Eu não entendi o que ele falou. Ela acorda e fica toda envergonhada por dormir tão perto dele. Ela tinha que se sentir privilegiada por isso. Tem altas novinhas mijando água de fogo pelo cara querendo essa oportunidade. Ele fala A e o desespero foi tanto que ela bate a cabeça. Ele segue em viagem, passa pelo furacão Katrina, enfrenta um morcego pré-histórico, passa pelo Yoton da Mizukage e por falar em Mizukage, ela é a líder do país da água, mas o poder dela é de lava. Tudo errado. Agora voltando aqui, né? Eles passam pelo Alasca e com essa roupa eles estão lascados por causa do frio. Até que eles chegam perto dessa árvore gigante e acampam ali perto. Mas por alguma razão a Latifa não consegue chegar a essa árvore. Eles vão em direção à árvore, mas a Latifa fala que tá sentindo um cheiro desconhecido. E eles param pra acampar de novo. Isso que é não ter medo do perigo. Aqui tem coragem. Quando o Ryu tá dentro da cabana, a fogueira apaga e ele sai pra ver o que aconteceu. Aí tem um lobo olhando pra ele. Ele começa a brilhar e a luz cega o Ryu. Quando a luz some, tem algumas pessoas ao redor dele. Xablau. Hoje não! Quase que ele virou presunto. Eu sabia que esse lobo não era coisa boa. Ele coloca a mão no chão e usa um poder pra conseguir lutar. Agora ele consegue detectar o Oden naquela área. O Ryu fala que quer conversar com elas. Mas aí essa mina fala pra essa mina que os humanos são uns carniça. Mas a Sarah fala que precisa saber os objetivos dele. Se dependesse dessa aqui, a porradaria já tava comendo solta. Essas duas olham dentro da cabana e vê que o Ryu usou o arte espiritual pra fazer a Latifa dormir. Vamos te matar agora. A mina foi que nem um leão pra cima dele. O Ryu tenta ajudar as pessoas e só recebe gratidão. Tá igual no episódio que a Cristina chegou na base da violência. A Sarah fala que não deu nenhuma ordem, mas a Uzuma não quer nem saber. Ela acha que o Ryu é um sequestrador. Ele usa um poder de cura e a Lazarenta já vai pra cima dele de novo. A Sarah fala que por via das dúvidas o Ryu vai ser levado preso. Ele fala que foi um mal entendido, mas a Uzuma continua atacando. Aí ele fica com o pé preso. Ela aproveita pra usar um raio nele que faz ele mimir. Aí mostra o Ryu com a garota. Ele pergunta quem é ela, mas nem ela sabe. Ela só sabe que ele é o Haruto e que os dois estão conectados. Ela também fala que só pertence a ele. Ele vê a amiga de infância dele, acorda chamando por ela. Onde é que eu tô? A Latifa vem voar e abraça ele. Ela pergunta quem fez isso. Agora ninguém quer falar, até parece que tá vindo algum superior delas, não é mesmo? A véia pede desculpas pro Ryu e a Latifa pergunta se foram elas que fizeram isso. Mexeu com o queridinho dela, até parece que ela vai ficar quieta. A véia fala que sim, e as minas arrepiam o cabelo do Brioco. Depois geral se ajoelha
ajoelha e pede desculpas pra ele. Tá aí uma cena boa de se ver. A véia fala que depois as minas vão cair na chibata. No outro dia, o Ryu tá indo pra uma reunião com os anciões da vila, que são os velhotes da quebrada. A véia fala que aquela árvore gigante é a árvore do mundo, onde vive Adrias, que é um espírito poderoso das árvores. Só quem tem um conhecimento considerável de artes espirituais pode ver essa árvore. Por isso a Latifa não consegue enxergar. Ah, agora eu entendi! Ele chega no local da reunião. Os velhotes são a Úrsula, que é a mulher bichada, o Sildora, o elfo que usa uma tiara na testa, e o Dominique, o anão cabeleira. Se liga nessa barba estilosa. Eu gostei, hein? O Ryu educadamente se apresenta, mas o cara é humildade. Ele fala que não precisa disso e são eles que pedem desculpas. Aí o Ryu quer ser mais humilde ainda e fala que a culpa também foi dele, de colocar os pés no território deles. É humildade atrás de humildade. Os miseráveis do reino têm que aprender isso. Eles querem agradecer o Ryu por ter salvado a Latifa. Ele pede apenas para que cuidem dela. E a véia faz melhor. Ela também convida o Ryu para morar na vila por um tempo. E tem mais, o anão fala que se o Ryu quiser, ele pode até casar com uma das novinhas da vila. Tá com moral ou não tá? Mas a Úrsula fala pro anão parar de exagerar e pergunta se ele tá brisado. Mas do jeito que o Ryu tem o mel pra conquistar as novinhas, são elas que vão querer casar com ele, fica vendo. Ele aceita morar na vila e pede pra ter ensinamentos sobre artes espirituais. Aí surge uma voz do além e o Ryu fica procurando a pessoa, como se tivesse uma muriçoca zumbido no ouvido dele. E voilá, apareceu. E que mulher, hein? Ela é Adrias, o espírito da árvore do mundo. Essa é mais corajosa, já chega se atirando pra cima do Ryu. Ela fala que sente a presença de um espírito dentro dele, mas tô ligado que isso foi só pra segurar a mão dele, bichinha esperta. Ela fala que provavelmente ele fez um pacto com o espírito, por isso ele não consegue usar magia. Aí ela pede pra dar uma olhadinha. Olhadinha no quê? Só relaxa. E ela parte pra cima de sua presa. Tô falando que esse cara tem o mel pra conquistar as novinhas, nem o espírito escapou. Ela fala que ele tem muito aldeia dentro dele, mas também fica espantada. É como se houvesse um espírito em forma de pessoa dormindo dentro dele. Espíritos que têm a forma humana são da segunda classe mais alta ou superior. Isso se chama sorte de protagonista. Não basta apenas ser popular com as mulheres, tem que ser especial também. Os espíritos de classe mais alta são chamados de os 6 grandes espíritos. Eles desapareceram numa guerra há mais de 1000 anos. Uau! E o espírito dentro do rio pode ser um deles. Isso não é problema, mas pode ser importante para as crianças da vila, pois Adrias é apenas um espírito da segunda classe mais alta e já é bastante reverenciada. Agora o Ryu pode ser tratado como um santo. O cara ficou pica, tipo aqueles caras que andam com segurança. Tô apaixonado. Chegou a hora do rango e ali tem arroz, outra comida que o Ryu não havia comido nesse mundo. A Sarah vai até o Ryu e pergunta onde elas vão dormir. Eles vão morar na mesma casa. Hehe, boy. Só vai ficando melhor pra ele, o ciúme já bateu. A Úrsula chega e fala que é importante eles ficarem juntos, pra ver se as pessoas de posição alta na vila tratam ele igual gente. Também é importante pra Latifa. Depois começa os treinamentos. Ele tá querendo ficar mais forte pra voltar pro reino e solar geral. Não é bem assim não, mas é importante ele ficar mais forte. Aí tem um grande festival do espírito, onde o povo faz um ritual pra receber bênção e proteção. Depois mostra 2 pessoas voando nesse bicho cabuloso. É aquele maluco do reino de Beltran. Ele vai entrar nessa caverna enquanto esse doido espera. O maluco volta segurando um ovo. Ele vai ser usado pra aumentar a força militar da brigada dele. O carinha pergunta o que vai acontecer se os pais forem atrás do ovo. Eu falo que vai dar merda. Se uma galinha chocando já fica pistola se mexendo nos ovos, imagina os pais de um ovo gigante desse. Já avisei que vai dar merda isso. Se eles têm amor pela vida, é melhor deixar esse ovo quieto. Mas o Reis fala que eles estão muito longe do reino, então não tem problema. Mas isso é só papo furado. Ele olha pra trás e percebe que os pais já estão vindo. E olha o tanto, e pra variar são dragões. Já se passou um ano desde que o Ryu chegou na aldeia. Tá acontecendo o grande festival do espírito. E após receber uma bitoca da Adrias, o Ryu se tornou amigo juramentado deles. Sabe o que isso significa? Significa que agora ele é um amigo juramentado. Não me diga! E a Latifa se tornou um membro da aldeia. Chegou a hora do banquete, mas o banquete do Ryu vai ser outra coisa. As minas estão mijando água de coco pelo cara, além de estar só a cachaça. A Sarah fala que não pode agarrar o Ryu dessa forma. Aí ela faz o quê? Não sei. Ela dá uma palpada nele. Quem perde tempo é relógio, não? Tá bom. Ela faz isso mesmo sabendo que já bebeu muito. Qualquer coisa joga a culpa na cachaça, stonks. A ciumenta aproveita pra atacar também. Essa mina fala que as outras querem aprofundar a amizade com o Ryu, mas desse jeito elas estão incomodando. Tô ligado na amizade profunda que elas querem. Mas a Sarah fala que é difícil, já que o Ryu se mantém afastado delas. Ele fala que não é bom em ser sociável. Isso é do bonde dos otakus. Eu te entendo, parça. Mas ele quer se aproximar mais. Depois ele fala pra velhota que tá na hora de contar pra Latifa. Se prepara aí, bichinha. Esses dois param pra descansar. O Reis fala que vai investigar a área. Essa bolota vermelha é um artefato de proteção. Se o maluco engolir ela, o Reis vai poder localizar ele. Mas os dragões já chegaram. O carinha lá é a isca. O Reis consegue ser pior que o chorão aqui.
Aí mostra o Ryu andando com a Latifa. Ele fala que daqui a algum tempo vai deixar a vila. De tristeza vou viver. Ela fala que quer ir com ele, mas ele fala que não pode, porque é perigoso. Isso que é cavalheiro, pensando no bem da novinha. Mas ela abre um berro e não aceita isso. Os velhotes perceberam o sinal dentro da barreira. Mas como essa aldeia não tem marmanjo bombado pra ir investigar, vai essas garotinhas mesmo, que se dane. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Mostra essa caverna carocenta. Os bichos são bons na perseguição, mas são burrão. Não ficou nenhum pra cuidar dos ovos. Um tio nesse lugar ia fazer a festa. E o cara usa um poderzinho pra levar os ovos pra casa do caramba. Tá fazendo a limpa. As minas encontram o cara, mas elas querem apenas informações. O maluco já fica afoito e corre. Ele pega o grife e sai vazado. Na dúvida, mete o pé que é melhor, né? A Uzuma tenta acertar um raio nele, mas o maluco faz uns parkour no ar. Quando ele olha pra cima, tem um dragão pronto pra fatiar ele. Mas as minas falam que na verdade são um bando de vibes. Ou seja, foi tapeado desde o episódio passado achando que eram dragões. É a mesma coisa? Não sei. Sendo ou não, é muito parecido. Eu até achei que isso aqui era o Banguela. As gurias têm que impedir que eles entrem na vila. Mas tem hora que elas chamam de aldeia e tem hora que chamam de vila. Já tô ficando perdido. Mas é a mesma coisa? Não, não é. Mas na real aqui dá na mesma. É um lugar com casinhas. Então esqueça essa informação inútil e segue a vida. Agora que o Manolo fez a limpa, ele pega uma bolota vermelha e aperta. O maluco dá uma gorfada de ketchup e já era. E o bichão vai atrás. Essa aqui tá em cima de um lobo que voa. Tá em outro nível. A Latifa ainda tá inconformada com o que o Ryu disse. Supera! O ovo cai na frente da Latifa. Era uma vez um ovo. O Vibe voou essa bagaça toda pra nada. E é lógico que ele ia ficar putaço da vida. Geral tá correndo, e quando o Ryu fica sabendo da situação, ele vai atrás da Latifa. O bichão ataca ela, mas esse toquinho de gente não tem nem chance. Mas chega uma mina pra ajudar, lança chama contra sopro giratório. Ela invoca o Simba e vai pra cima junto com o lobão. É só ataque de qualidade, tem baforada fria e quente, rola até uma marretada, mas ela é jogada longe, o bichão é mais forte do que parece. A Latifa tenta chamar a atenção do Vibe, mas ela fica encurralada. Tlim. Nosso herói aparece pra socorrê-la, deixa com o pai aqui. O cara é tão brabo que nem tá com espada. Tome rajada de vento, mas o Ryu já chega na bicuda. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Mais bicuda e martelada com as mãos. Porra. O Vibe se prepara pra usar um poderzinho, mas o Ryu também tá manjando de usar poderzinho e joga uma bola na boca dele e dá-lhe mais martelada. O maluco é brabo. Mas dessa vez colocou o bicho pra mimir. O pessoal chega e fica impressionado por saber que o Ryu derrotou um Vibe sozinho. Os outros Vibes foram embora, provavelmente porque o Banguela foi derrotado. O fato é que os Vibes são medrosos, uns bichos desse tamanho e com medo. Eles não enfrentam oponentes que não podem derrotar. Faz sentido, né? Até porque o medo nos mantém vivo. É a verdade. Depois disso é só conversa e blá blá blá. Então vou fazer um resumão do resumo. Eles pedem desculpas um pro outro e até se tornam irmãos de consideração. E ela finalmente concorda com a ideia dele ir. Aí ele fala o motivo. A Latifa fala que reencarnou nesse corpo e que veio do Japão. O Ryu também aproveita pra falar que com ele foi a mesma coisa. Na hora de partir, o Ryu ganhou uma espada cabulosa, uma roupa feita com couro do Vibe que ele derrotou, remédio, elixir, comida e bebida. Mas é tanta coisa que ele nem consegue carregar. Mas aí ele ganha um depósito espaço-temporal e faz a sugada dimensional. Se a vida estiver em perigo, é só chamar que ele vem voando. E finalmente ele se tornou o Kirito 2.0. Ele agradece o pessoal e a Latifa dá o último abraço nele. Eu achei que ele ia andar, mas o maluco sai voando. Andar pra quê, né? Mostra a Célia lembrando do Ryu, eu já tava com saudade dela. Depois mostra o Ryu nesse lugar. Aparentemente ele chegou onde queria. Faz 2 meses que o Ryu chegou na região de Agumo. Aí eu te pergunto, ele tava ficando na onde? Não sei. Algumas pessoas vê o cosplay de Kirito e perguntam quem é Struta. O Ryu vê 2 novinhas e pergunta se ela sabe onde está a líder da vila. Ele podia ter perguntado pros outros? Podia, mas ele não ia perder a chance de falar com as novinhas. Afinal, ele é o rei delas. A mina da esquerda fala que a líder é a avó dela, enquanto a da direita fica encantada pelo rei das novinhas. Aí o Ryu parte pro segundo passo. Ele pergunta se ela pode levar ele até a líder. O cara é muito esperto, aprende aí. Nada de ir sozinho, melhor estar bem acompanhado. Ela fala que tá tudo bem e sai. E por coincidência, a outra menina já tá treinando segurando a berinjela. Ela tá tão encantada pelo Ryu que quase fica pra trás. Não tem como, por onde o cara passa ele abala corações. Eles chegam na casa da líder e o Ryu fala que quer fazer algumas perguntas. Ela vê que o Ryu é educado e pergunta se ele veio de outro país. Pelo jeito, o povo dessa vila são um bando de mal educados, ao contrário do senhor formalidade. Agora vamos aos nomes. Essa menina se chama Ruri, Sayo e Yuba, mas o Ryu chama ela de Yuba Dono. Dono do quê? Da vila. Às vezes não. O Ryu fala que tá procurando por alguém e que seus pais se chamam Zen e Ayami. Zen? Ayami? Aí ela fala pras garotas saírem dali, nada de crianças encheridas. Conte-me mais. O Ryu fala que ir na região de Agumo era uma promessa dele e da mãe dele. Ele quer construir túmulos para os pais dele. Aí a véia fala que conhece seus pais e que na verdade ela é a avó do filho do pai do Ryu. Eu não entendi o que ele falou. O Ryu encontrou a vovó dele. Ele fica surpreso em saber que os
pais dele já têm túmulos. Ele vai até lá e faz uma reza por eles. A Yuba fala que os pais deles tiveram que meter fuga do país por certos motivos, mas ela só vai contar quando chegar a hora, e convida ele para morar com ela até essa hora chegar. Agora ele não vai dormir mais com os grilos. Ela fala que a Aruri é filha do irmão mais velho de Zen. A mina é prima do Ryu. Infelizmente ela não vai poder se atirar nele igual as outras. É verdade. Mas a Yuba não vai falar pra ninguém quem ele é. Então se a Aruri se apaixonar por ele, não vai ser surpresa. No outro dia ela acorda cedo pra fazer aquele cafezinho. A Aruri aparece e manda o Ohayou. Aí o Ryu vira o rosto. Será por quê? Hã? Hein? A mina aparece vestida desse jeito na frente dele. A Yuba até fala pra ela: Deixa de se safar. quando ela percebe a situação, ela fica envergonhada e sai vazada. O Ryu tá conhecendo a prima dele até demais. Na hora de fazer o rango, a Aruri fala pra ele usar a água que tá ali do lado. Mas como ele é o bichão mesmo, ele cria água. O maluco é a própria fonte. E ainda é água quente, o que deixou as duas impressionadas. Aí a Sayo chega com o Shin, que é o irmão dela. Geral fala que a comida do Ryu tá muito boa. Assim a novinha vai se apaixonar ainda mais. A Yuba fala pro Shin levar o Ryu até o Dora, pra ele virar caçador. Mas é um trabalho cansativo. E como o Ryu parece um graveto, o Shin acha que ele não vai dar conta. Aí ele chama o Ryu pra caçar e fala que é melhor não atrapalhar. Entendeu, velho? A Sayo pede desculpas pelo irmão dela. Depois a Aruri pergunta por que ela chamou ele de Ryu-sama. Ela fala que é porque ele parece um nobre, uma pessoa muito alta de se alcançar. Sei. Já deu pra ver que ela caiu na rede do Prota. O homem continua brabo. Na hora da caça, o pessoal consegue pegar algumas galinhas. E enquanto o Shin não acerta nada, o Ryu vai garantindo a caça. E o Shin já tá com dor de cotovelo, só porque ele é um merda. Depois disso, lá na vila, o Ryu coloca a mão no chão no estilo Edward. Aí surge uma linha e depois brota uma parede redonda. Mas cadê a lei da troca equivalente? Nunca nem vi. Arte espiritual é um negócio muito roubado. Ele faz uma banheira com direito a uma cascata sem cascata. As minas aparecem e ele sai pra fora. Não tem como sair pra dentro, né? Ele fala que vai arrumar isso, mas a Aruri fala que não tem problema. Ela sente o cheiro e fala que o cheiro do Ryu é gostoso. É o cheiro de macho alfa, cheiro de galã, cheiro de rei delas. E ela ainda chama Sayo pra sentir. Não, eu tô na boa, cara. Mas aí a Aruri vai por trás e empurra Sayo até ele. Ela sente o cheiro e também acha bom. Mas na real, mesmo se ele tivesse fedendo igual gambá, ela ia falar que ele tava cheiroso. Na hora de conquistar, vale tudo. O Shin aparece e pergunta: Mas o que é isso? a Sayo fala que é uma banheira e que foi o Ryu que construiu. O cara fica espumando de raiva. Ele fala mal do Ryu e junta as duas contra ele. A Aruri até fala que ele é maromba e aproveita pra pular nele. Mas o que é isso? O Shin chama a Sayo pra ir pra casa, mas quem disse que ela quer ir com ele? Depois mostra o Ryu trabalhando, mais novinha mijando água de coco por ele, o Shin ainda com ciúme e as novinhas tomando banho na banheira. E agora tá acontecendo treta, tem alguém querendo entrar no local de banho, o nome do maluco é Gon. Ele olha pra Aruri e fala que ela tá se tornando uma bela mulher, e também fala da Sayo, um marmanjo desse mexendo com as minas. Uma pena que não tem FBI nesse lugar, o FBI vai ter que ser na base da porrada. O Shin quer sair na porrada, mas não é uma boa ideia. O Gon é filho do líder da vila vizinha, e o cara ainda pede pra passar a noite na casa da Aruri, é muito folgado, mas ela fala que ele vai ficar na cabana pra visitantes. Ele dá a louca no cara e ele começa a falar de casamento, ele é mó chatão. É aquele tipo de personagem que a gente fica torcendo pra tomar um sacode. Ele chama pra briga e o Shin tenta acertar um soco nele, mas o Shin é muito fraco, nem deu trabalho. Para com essa porra aí! A Yuba aparece e coloca ordem no lugar, problema resolvido. O Gon vai dormir na cabana de hóspedes e tá proibido de sair de lá. Quando ele tá indo embora, ele encontra o Ryu e não gostou da cara dele. Aí ele chuta o Ryu, mas é ele que acaba caindo. O cara fica igual bosta no chão e depois sai andando como se nada tivesse acontecido. E por segurança, o Shin pede pra Yuba deixar a Sayo com ela por um tempo. Na hora de dormir, o Ryu fala pra elas colocarem isso no canto do quarto. É um amuleto de proteção. E olha o rosto das misérias, tá na cara que vai aprontar algo. No outro dia chega o examinador de taxas. Então bora examinar e anotar. Depois o Ryu tá treinando, exibindo o belo corpício. E as novinhas ali só de olho. Não tem como resistir um cara desse. Então ele Ele fala que treinava pra poder ficar mais forte e proteger uma garota, aquela que meteu o pé na bunda dele, mas agora ele treina por ele mesmo. Durante a noite não deu outra, a porta do quarto é aberta por alguém. As meninas estão dormindo e nem deu tempo de reagir. Aquele marmanjo tá querendo alguma coisa e é melhor fazer silêncio. O outro cara toma um socão e o Ryu aparece pistolaço da vida. E ele lembra da mãe dele. O Gon parte pra cima, mas ele já tá girando no ar e cai pra fora da casa. Mas não acabou não, toma um pisão na garganta pra ver se cria juízo. O Ryu tira o pé, mas dá um socão que afunda a cara do maluco. E continua batendo sem dó, quem tem pena é pinguim. As minas até ficam em choque e pedem pra ele parar. Mas ele só parou porque o examinador chegou. O Ryu tava possuído pelo capiroto. O Gon ficou só o bagaço, vai precisar fazer cirurgia pra consertar o rosto. A Yuba aparece, mas deixa o examinador cuidar da situação. E a cirurgia é magia. Pelo menos o carniça admite que ele foi o culpado e vai ser punido pelo reino. Eu acho é pouco. Aí o Ryu fica refletindo que é a segunda vez que ele quis matar alguém. E nada de limpar o rosto, vai ficar com essa nojeira na cara. Ele fala que no final ele é igual esse cara, mó doideira.
aventureira. No outro dia, o Ryu pede desculpas pelo ocorrido, mas nem precisa, o pessoal fez foi agradecer por ele proteger elas. Até o examinador fala que ia fazer o mesmo que o Ryu, e ficou tudo bem. O pessoal se preparando para vender arroz e o carniça preso, mó paz. Aí o Uba pede pro Hayato entregar essa carta pro pai dele. Eles metem o pé e o Ryu tá indo como escolta, já que o cara é overpower, tem que aproveitar, né? Eles foram pra capital real do reino Karasuke e vão ficar nesse cafofo. O Dora fala que vai sair, chama os dois pra ir com ele. Os caras mal chegou e já vão fazer aquele rolê de homem, cê tá ligado onde é. Isso mesmo, foram num restaurante comer aquele miojo brabo. E olha se isso não parece um pato com grama no bico, mas eles chamam isso de Kamutan. E nem dá tempo do Ryu engolir direito e ele fala que é bom. Um momento, amigo. Aí o Shin agradece o Ryu por ele ter salvado a Sayo. Será que eles vão virar besta ofrenda? O Shin fala que tem que levar a Sayo pra comer Kamutan, senão eles vão acabar brigando de novo. Aí ele pede pro Ryu levar ela pra comer. E só o destino ajudando o Ryu com a novinha. Além do cara ser um homão, ainda tem sorte. A mina deve estar soltando foguete por dentro. Aí um vendedor chama o Ryu pra ver se ele compra um presente pra namorada. Calma, irmão, não é assim. Tá bom. Tem essas lembrancinhas pra ela escolher. O zóio dela brilha e vai ser isso aqui mesmo. Aí ela coloca a parada no cabelo e o Ryu fala que ficou ótimo. De todas as minas loucas pelo Ryu, essa aqui é que tem mais chance. O preço foi 2 barrinhas de prata, e isso é caro. Mas o Ryu tá patrão e vai pagar numa boa. A mulher ainda dá a dica pra Sayo conquistar o Ryu, porque deve ser cheio de novinha no pé dele. Disso ela pode ter certeza. Aí mostra uma mina sendo agarrada, mas a guarda dela tá ocupada. O maluco tenta fugir, mas o Ryu gruda no braço dele, usa um golpe de judô, pega a mina e o bosta cai no chão. É, mano, o negócio foi rápido assim. A outra mina mete a peixeira no cara e vai até o Ryu. O salvador da pátria resolveu o problema. Aí ele pega na mão da Sayo e sai dali pra evitar problemas. O Hayato entrega a carta pro pai dele. Ele dá uma olhada e fala: Nani? A carta tá falando do Ryu. Depois o Ryu é chamado pra uma conversa. O Gol, que é a mulher dele, serviram a mãe do Ryu por um tempo. A mãe dele era da família real do reino Karasuke. Revelações. Agora vem a história dos pais dele. O reino de Karasuke tava em guerra com o reino vizinho, Rokuren. E pelo fato do Zen ser forte, o Gol que recomendou que o Zen fosse guardião dos membros da família real. E com esse olhar você já tá ligado no que vai rolar. E foi assim que a Ayami e o Zen se apaixonaram. Houve uma trégua na guerra, e o príncipe do outro reino ficou apaixonado pela Ayami. Só a cara do cara já mostra que é um lazarento. Ele mandou seus assistentes sequestrá-la, mas o Zen chegou soltando a porrada e impediu. Porém, um dos assistentes do príncipe foi morto. Então, pra trégua ser realizada, ele pediu pra passar na vaia no Zen e um casamento arranjado com a Ayami. Este elemento cara de pau. E foi por isso que os dois tiveram que fugir do reino. No outro dia, o Ryu foi até o castelo se encontrar com o rei e com a rainha, vovó e vovô. E a rainha aparenta ser bem mais nova que a outra avó. Isso é o resultado de usar os produtos Yvonne. O rei pede pro Ryu falar sobre os pais dele. Ele fala um pouco da mãe, mas na hora de falar da morte dela, o clima ficou pesadão. A mãe dele foi assassinada por um homem chamado Lucius. Ele trabalhava com o Zen como aventureiro. E depois da morte do Zen, ele ajudou o Ryu e a mãe dele. Mas um certo dia, a mãe dele saiu e deixou o Ryu sozinho desenhando a Dora Aventureira. O Lucius bateu na porta e pediu pro Ryu abrir. Quando o Ryu abriu a porta, o maluco já tava encapirotado e deu só uma na barriga do Ryu. E fez ele beber uma coisa pra ele perder a consciência. E nessa hora a mãe do Ryu chegou, mas a coitada não podia fazer muita coisa. E o Ryu vendo a mãe dele nessa situação. Vagabundo. Triste, mano, triste. Cena pra ficar marcada na memória dele. Quando o Ryu acordou, ele tava jogado no morro da favela e viveu em um orfanato até os 7 anos. Depois disso, você já sabe o que aconteceu. O Ryu não culpa os avós dele pelo que aconteceu, mas o Lucius é a única pessoa que ele nunca vai perdoar. Então você deseja vingança. É claro. Mas o rei fala que se o Ryu percorrer o caminho da vingança, o Ryu vai encontrar o inferno. Mas ele fala que mesmo assim vai querer a vingança. É isso aí, nada de discurso no jutsu. Quero ver o cara tomar um sacode até perder o caminho de casa. Mas não pode resolver na violência? Bom, esse é um caso específico. Mas antes disso é pro Ryu lutar com o Gouki. O Gouki é o cara mais brabo dos reinos próximos. Lucius provavelmente é forte, então o Ryu tem que mostrar que tá pronto pro fight. E aquela guria que foi salva é filha dos dois ali. Aí eles descobrem que foi o Ryu que salvou ela. E assim eles se preparam pra lutar. O Ryu vai pra cima com tudo e quase acerta. Até com o joelho ele tenta acertar. Os dois já viram que não vai ser nada fácil. Aí o cara decide usar um poderzinho na espada, melhor se preparar. O Goku faz uma pose estilosa e ataca. O Ryu vira o Poseidon e faz algum cipó de água. Aí acerta o cara e já era, Ryu win. Eu achei que dessa vez o Ryu ia perder, mas eu tava enganado, o cara é muito roubado. O avô do Ryu pergunta se ele tem alguma pergunta, e o Ryu fala que gostaria de contar pra prima dele quem ele é. Mas quando ele volta pra vila, cadê o Ryu? Ele tá no túmulo dos pais dele. Ele fala que não vai mais fugir, vai seguir em frente. O episódio 9 começa com a avó do Ryu falando pra Ruri sobre quem ele é. É do Ryo-sama? A menina fica até sem jeito ao saber que ele é da realeza, mas ele pede pra ela tratar ele como antes. E também agora que eles sabem que são primos, eles vão falar de uma forma mais informal um com o outro. O garotinho ficou até envergonhado. Ele fala que daqui a um ano vai vazar da vila, o homem não para não.
Depois o Ryu vai até onde a Rory tá pra cumprimentar o pessoal. E do mesmo jeito que político cumprimenta a população, o Ryu faz quase a mesma coisa com as novinhas. O cara manja demais. As minas ficam impressionadas com o jeito informal dos dois conversarem. A Sayo pergunta o que tá acontecendo. Ela deve estar achando que tá sendo talaricada pela Rory. Aí a Rory fala que é porque eles estão morando juntos. Sei que o ciúme tá estampado na testa delas. Eu não assumo esse BO. E agora eles estão plantando capim embrasgada do Ryu comer. Ele fala pra Sayo que gostaria que ela aprendesse tudo pra supervisionar o povo da vila, já que ele vai embora. Quando ela fica sabendo disso, ela até chora. E só é feito o Ryu conquistador de novinha, mas ela fala que é apenas terra no olho. E de novo ele dá uma de Poseidon e ajuda ela a se lavar. Quando a Sayo chega na casa dela, o Shin vê ela chorando. Ele tá ligado que foi por causa do Ryu. Aí ela fala que é porque o Ryu vai meter o pé da vila. Mas mesmo assim ele foi até o Ryu. Ele agacha e pede pro Ryu continuar na vila. A Sayo aparece e pede desculpas pelo irmão dela. Isso que é amor, cada um demonstra de um jeito. O tempo vai passando e a Sayo vai treinando pra aprender as coisas. Até dominou o instinto superior. Aí tá tendo uma festa. É pro Dora sair na porrada com o Gouki, mas tem nem como o caçador vencer o marombado. E sei lá, velho, só acho a luta desses caras meio estranha, só acho. A Rory fala que tá na hora de comer, e essa menina podia muito bem falar que tava apenas afim de comer Kamutan, mas ela faz questão de falar que foi feito pelo Ryu. Até agora só tem duas garotas que não caíram nos encantos do Ryu. Pode parecer impossível, mas elas existem. Uma é a Maria Joaquina, digo, Cristina, e a outra é a Uzuma. De resto, se vacilar o Ryu passa o rodo. Depois a Sayo chama o Ryu pra conversar. Ih, rapaz, é agora. Finalmente a Sayo se declarou pro Ryu. Aí ele fica com essa cara de boom e fala que não pode corresponder aos sentimentos dela. Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ele vai dar um suco dentro da boca. Apesar dessa resposta, ele tá fazendo a coisa certa. Melhor do que se declarar pra ela e depois fazer cagada. O fato dele deixar a vila é uma das razões pra ele não querer nada com ela. E mesmo ela falando que treinou bastante, ele fala que não pode levá-la junto com ele. Fiquei com dó dela, mas fazer o que, né? Aí o Ryu pega vazando. O Ryu já tá pronto pra ir embora da vila e voltou com cosplay de Kirito. Agora é só partir. Ele passa pela Sayo e os dois se despedem. Até um outro dia. Até o Shin tá ali amoitado. Ele vai voando e chega no seu destino. A Latifa vai num 12 pra cima dele. Ele conta pros velhotes o que aconteceu e fala que vai ficar na vila só por alguns meses. Eles até falam de construir uma casa pro Ryu levar na viagem. Enquanto isso ele passa o tempo com as novinhas. E por falar em novinhas, elas estão tímidas com a presença do Ryu. Ele não perdeu o dom. Aí a Latifa lança a braba e chama o Ryu pra tomar banho junto com ela. Essa relação de irmãos tá fugindo dos esquemas. Tem que ter cuidado, né? No outro dia o Ryu acorda com a garota na cama dele. Agora eu tô ligado porque o Ryu rejeitou a Sayo. Ele acha que tá sonhando, mas quando ela dá uma roçada nele, aí ele acorda de vez. E a mina tá sem roupa. O Ryu tá em outro nível. A mina levanta e dá outra esfrega. E a reação dele foi essa. Então ele Eu tava achando que o Ryu era o rei delas, mas agora eu tenho minhas dúvidas. E pra piorar, a Sarah aparece, pego no flagra. E pra piorar mais ainda, as outras garotas também aparecem. não sei de nada. O Ryu tá enrolado pra explicar isso. Fica até difícil de falar que foi mal entendido, com ela esfregando desse jeito. Mas aí a Sarah ajuda ele e fala que o erro foi delas, por ter visto que não deviam. E a Latifa tá doida pra saber quem é a garota. Ela fala que é o espírito que fez pacto com o Ryu, mas ela chama ele de Haruto. Por que você tem um pacto comigo? Não sei, Quando eu era pequeno, foi você que me ensinou a usar artes espirituais? não sei, Por que apareceu aqui de repente? não sei, Você tava adormecido dentro de mim até agora? não sei. Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Essa mina sabe de nada e ninguém sabe o que tá acontecendo. Ela não sabe nem o nome dela e é pro Ryu escolher um nome pra ela. Ela sabe que o nome dele é Ryu, mas ele não se importa em ser chamado de Haruto. Ela consegue conversar com o Ryu através de telepatia e fala que sabe de tudo sobre o Haruto. A melhor coisa é conversar com os anciões e com a Driss pra ver se eles sabem algo sobre esse espírito. E a mina é insana. Ela fica peladona na frente de todo mundo. Aí ela usa magia pra fazer uma roupa. O Ryu olha pra ela e vê a perfeição em pessoa. E ele acha a amiga de infância dele parecida com o espírito. Será que é a reencarnação dela? Eis a questão. O nome escolhido pra ela foi Aisha, que deve ser o nome da amiga dele. Se não for, não será. Mas ainda bem que ela gostou do nome. E assim eles foram se encontrar com os velhotes. E não demora muito pra Adrias brotar no lugar. Mas a Adrias não sabe que tipo de espírito a Aisha é. Ela fala que é o espírito ligado ao Haruto. O Ryu fala que é procurado na região de Straw. E lá ele usava o nome Haruto. Então tá de boa ele ser chamado assim. A Adrias pergunta em qual tipo de sistema de artes espirituais a Aisha é melhor. E ela responde todos. Uau! Oh my god!
Huguenot. Então bora pro fight pra testar. A Dries nunca ouviu falar de um espírito em forma de pessoa que seja bom em todos os sistemas. Vral, ela é tão rápida quanto o Rio, até a força tá sendo a mesma. Pichuim, ela é muito braba, gelo de um lado e fogo do outro. A mina realmente é forte, tá lutando de igual pra igual. Aí o Rio apela e faz um tornado, a Aisha faz a mesma coisa, mas isso tá saindo do controle, pode parar. E assim eles acabam com a luta. A Dries vai ensinar várias coisas sobre espíritos pra Aisha, e até o Rio ensina o Suiton. Essa é a casa que o Dominique fez pro Rio, e agora que tá pronto ele pode partir. O tempo nesse anime passa voando, o cara já vai meter o pé de novo. Enquanto ele banha, ele reflete que deu pouca atenção pra Latifa, e justamente ela aparece na banheira dele. Ela tá pensando em lavar as costas do Rio. Mano, vou nem falar que isso é meio errado, né? Mas ele fala que não pode, só que de tanto ela insistir, ele acaba deixando. E lá vão eles. Espero que isso não vá muito pra frente. Quem tá ligado, tá ligado. Tudo bem que eles são irmãos de consideração, mas ainda assim vai ser bizarro se acontecer alguma coisa. Eles conversam um pouco e descobrem que eles estavam no mesmo ônibus quando morreram no Japão. E naquela época ela queria que o Haruto fosse irmão dela. E por coincidência, nesse mundo o Rio acabou se tornando. O destino é maravilhoso. Eles se abraçam e o Rio promete que vai voltar pra vila. Ainda bem que esses dois não passaram da conversa. Na hora de partir, o Rio ganha um cristal de teletransporte. Ele permite teletransportar para coordenadas designadas, que tá definido para essa vila. Mas só tem passagem de ida, não tem como voltar pro lugar de antes. Isso sim é uma coisa útil. A casa dele tá no depósito espaço-temporal. Ele também ganha um brinco que permite mudar a cor do cabelo. O cara vai virar um Saiyajin. Isso vai ser bom para ele se disfarçar em Straw. No caminho eles estão um do lado do outro e mesmo assim conversam por telepatia. Isso que é preguiça de abrir a boca. Um miserável é um baiano. O Rio tem que fazer alguma coisa em Straw, mas antes ele quer ver a Célia. E aqui está ela olhando a carta do Rio e sentindo saudade. E atrás dela aparece o Charles, também conhecido como Cabelo de Mostarda. Ele pede pra Célia chamar ele de querido, mas ela fala que é muito tímida pra fazer isso. Aí tem coisa, viu? O Rio precisa chegar logo. Ele chega no reino de Beltran. Aí ele usa o brinco pra mudar a cor do cabelo. Véi, eu vi esse maluco na abertura e tava pensando quanto que ele ia aparecer, porque o maluco é forte. Aí vem esse episódio e mostra que na verdade ele é o Rio. Decepcionado estou. Quando eles estão fazendo a compra, o Rio descobre que o movimento nas ruas é por causa do casamento de um nobre, que vai acontecer no outro dia. Tá começando a fazer sentido. Depois o Rio vai até a academia. O negócio é entrar escondido. Pichuim, altas habilidades da Aisha. Eu sou ladrão, rapaz. Eles vão no laboratório da Célia, mas não tem ninguém. E quando eles entram, tá vazio. Agora o plano dele é entrar em outra sala e ver se encontra outros pesquisadores, pra ele usar ilusões e saber o que houve. Eles encontram esse cara e colocam ele pra mimir. O Rio pergunta onde a Célia está. O cara fala que ela tá no Palácio Real, antes da cerimônia de casamento. A Célia vai se casar com o Charles, e só acha que ela não tá muito feliz. Mas olha a cara do lazarento. Algo de errado não está certo. Se trata de um casamento político, então vamos entender a parada. O reino de Beltran foi derrotado pelo Império Próxia, e graças à casa do Duque Arbor, que é a família do Charles, foi possível negociar um acordo de paz, mas o poder e a autoridade da família real foram perdidos, e para fugir da responsabilidade, a facção do Duque Huguenot fugiu da capital real. Se isso é bom ou ruim eu não sei, mas se o Chorão tá envolvido é porque deve ser coisa ruim. E lá vem o cara querer usar palavra difícil. A casa do Duque Arbor recuperou seu ímpeto. Quem que usa essa palavra? Vou entender que eles recuperaram força, e a forma deles ganharem força foi através da casa do Conde Clary. Resumindo, a Célia se deu mal e vai ser obrigada a se casar. Podia ser pior? Não. Então eles deixam o cara ali e fica pensando no que fazer. O Rio quer ver a Célia e conversar com ela pessoalmente, mas de qualquer forma ele já tava afim de ver ela. E pra ajudar o Rio, a Aisha vai dar uma de ninja e investigar o castelo onde a Célia tá. Tem que manjar da arte da espionagem. Aí mostra a Célia jantando com o pai dela e com o Charles. Eles estão falando sobre o casamento. O Charles fala que tem rumores de que o pai da Célia teve contato com o Duque Huguenot, o que prejudica a reputação da família do Conde Clary. Mas ele fala que isso não é verdade, e o casamento vai ajudar a manter a posição dele, e ele meio que vai ter um cargo abaixo do que o Charles tem. E também é como se fosse uma ameaça. O cara tá bolado, mas fazer o quê? Ele sente muito pela Célia, mas não tem muita opção. O castelo tá lotado de segurança, mas a Aisha fala pro Rio onde a Célia tá. Ela já aceitou que vai ser a mulher do Charles, mas ela ainda queria ver o Rio mais uma vez. O cara pode ficar longe, mas o encanto dele continua. E quando ela tava quase queimando a carta do Rio, ela escuta um barulho e ele aparece. Mas o pensamento dela é: quem é esse maluco? Então ele se revela. O grande encontro aconteceu depois de 4 anos. Tá na cara que eles se gostam bastante. Só falta o beijo pra completar de vez. Mas se você tava esperando isso, eu só lamento. Eles ficam apenas elogiando um ao outro. Enquanto ela prepara o chá, o Rio fala sobre o casamento e pergunta se é isso que ela deseja. Aí ela fala: Não interessa pra você, palhaço. Zoeira, ela não é doida de falar isso. Ela fala que tá de acordo e que já chegou
chegou nessa idade. O Ryu não tá acreditando, então ela coloca uma pressão nele, perguntando se o Ryu vai casar com ela no lugar do Charles, ou se eles vão viver juntos em outro lugar pelo resto da vida. Travou aí, né, bichão? Mas calma que ela tava só brincando. Tá tão engraçado hoje. Aí ela fala pra ele ir embora. Em breve as pessoas que cuidam dela vão chegar. E ela pede pra ele não ir na cerimônia, senão ela vai ficar com vergonha. Ele não fala nada e é colocado pra fora. Vaza daqui. Ela tá fazendo isso pra não envolver ele. Essa é a melhor personagem do anime, sem discussão. O Ryu não entendeu os sentimentos da Célia, mas ele quer saber mais sobre esse casamento. E ele tá certo, não pode perder a novinha desse jeito. Depois mostra o Reis fazendo uma visita pra parabenizar o Charles. Eu achava que eles eram do mesmo reino, mas é revelado que o Reis é de outro país, e que apesar deles terem um tratado de paz, os países deles foram inimigos, então não seria estranho esses dois estar envolvidos na derrota do reino de Beltrán. Aí o rei sente a presença de um espírito. O cara é espertinho, mas o espírito desaparece. E agora vem uma doideira muito doida. O Charles leva a Célia pra conhecer as esposas dele. O maluco tem 6 esposas. O cara tá parecendo aquele shake. E a primeira esposa já vem com o nariz empinado, falando que a Célia vai ser a 7ª esposa, e por isso a Célia vai ter a posição mais baixa entre elas. Depois a princesa Cristina aparece e coloca as outras pra correr, mas de uma forma educada, nem parece a Chatonilda de antes. Fazia muito tempo que elas não se viam. A Cristina estava confinada no palácio por causa da vigilância do Duque Arbo, e a Flora foi levada junto com o Duque Huguenot. O reino virou bagunça, essa é a real. A Cristina se sente culpada pelo casamento da Célia. Ela percebeu que a Célia não tá mais feliz como antes, e vai fazer o que for possível pra recuperar o sorriso da Célia. Agora sim, a Cristina tá parecendo gente boa. O Alfred é o cara mais forte do reino, e vai ser responsável pela segurança da cerimônia, mesmo contra a vontade. Se o Ryu tentar alguma coisa, vai encontrar uma montanha pelo caminho. Então começa a cerimônia de casamento. E tá cheio de gente, como era esperado. E graças a Asha, o Ryu entendeu muita coisa. A Asha conversa com a Célia por telepatia e ela vê que o Ryu tá ali. Ela até começa a chorar. E quando a Célia tava saindo da carruagem, o Ryu vem correndo igual louco, como se não houvesse amanhã, dando butinada em todo mundo igual Madara com figurante. Ele chegou solando geral, nem os magos estão dando conta. O Charles tá tranquilo, achando que os soldados vão resolver o problema. Enquanto isso, o Ryu vai mostrando porque ele invadiu o casamento sozinho. O maluco é brabo. Não dá nem tempo do Charles pensar direito. Ele já toma um socão na barriga e fica no chão. Na moralzinha, o Ryu tá muito roubado. Aí ele chega perto da Célia e aponta a peixeira pra ela. O pessoal fica nervoso, mas a situação não tá muito favorável. E agora tá explicado porque os caras perderam pro outro império. Eles nem conseguiram parar o Ryu. Tudo bem que ele é o protagonista, mas eles nem deram arroxo. E isso tudo foi só pro Ryu conversar com a Célia. Eles estão conversando por telepatia. E é muito bom ver o Ryu pisando no Charles, que satisfação. Socorro! Então ele pergunta pra Célia mais uma vez qual é a vontade dela. Ele sabe que ela tá sendo ameaçada pela casa do Duque Arbo. Se ela quiser, ele vai acabar com o casamento, já que ele deve sua vida pra ela. Ele não quer perdê-la e nem que ela tenha um futuro ruim. Ela fica pensando se isso é o certo e pergunta o que ele planeja fazer se ela não quisesse casar. Ele fala que vai fugir com ela, assim a culpa não cai no pai dela. O cara tá insano. Boa, garoto. Aí ela fala que quer ser levada, hora de agir de novo. Então ele agarra ela. Agora é só fugir. Ele dá um pulo de canguru pirueta e começa a fugir. Se liga nesse pulo que o cara faz. Já deixou os inúteis pra trás. E o Alfred parece que nem tá se importando. O rei fica pensando se o Ryu é o garoto que derrotou o Minotauro. Então ele resolve testar a força do Ryu e faz um ataque. Mas o Ryu defende. Oh meu Deus! Fuga de novo. E já que tem grifos atrás dele, o jeito é correr mais rápido. O Ryu desce pra um beco sem saída e entrega a Célia pra Aisha. Eles vão se encontrar depois. Agora o Ryu vai servir de isca. Aí ele sai pulando pelas casas e os caras usam um sinalizador pra chamar reforços. O pega-pega tá difícil pra eles. Xiu. Como o Ryu tá muito brabo, ele vai desviando de tudo. Os caras que construíram essas telhas estão de parabéns. Os caras vão levando o golpe do Ryu igual bosta. Tá sendo só um treino pra ele. Realmente. O Ryu continua deitando todo mundo até que ele aparece. Alfred, o cara é tão brabo que vai andando. E o Ryu sabe que não é um cara qualquer. Aí o cara fala: dão fora daqui, seus carniças, vocês só vão atrapalhar. Não foi bem isso, mas foi nesse sentido. Agora sim uma luta de verdade. Até o clima mudou. Aí o cara puxa a peixeira, que é uma senhora peixeira. Olha o tamanho disso. Peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. E o Ryu com 2 canivetes de passar margarina no pão. Pichuim, pichuim. Agora complicou pro Ryu, mas ele tá conseguindo defender. Aí o cara faz um golpe que quase afunda o Ryu, mas tamo em contra-ataque. Se o canivete não resolve, vai na bicuda mesmo. O
maluco ataca, mas o Ryu faz um Matrix, e isso quer desviar com estilo. Agora chega de brincadeira, hora de usar o espadão pra valer. Aí o Ryu sente um leve cagaço, mas também, né, se liga no ataque. O cara fez um buraco de esgoto, se tivesse acertado o Ryu, ele ia virar pó, mas o Alfred acha que não acertou. O Ryu fez foi fugir, mas a procura continua, e o clima realmente tá sinistroso. Essas duas já estão muito dentro da cultura. A Aisha vê uma luz amarela e fica preocupada. Será que deu ruim pro menino Ryu? Mas ele aparece sã e salvo, sem nenhum arranhão. A Sally ainda não tá acreditando no que tá acontecendo, e isso foi um grande alívio pra ela. O cara é o cara. Agora eles têm que pensar no que fazer a seguir, mas o Ryu fala que tem que fazer outra coisa. A Aisha fala que tá vindo, eu não sei o que, mas tá vindo. Aí brota um raio amarelo do chão, depois um rosa, laranja, branco, azul, verde, tem raio pra todo lado. E quando eles desaparecem, a Aisha sente alguma coisa e pede pro Ryu ajudar eles. Eu tô boiando igual o Ryu, e ela vai ficar pra proteger a Célia. Aí já mostra esses três perdidão. Onde é que eu tô? Uma das minas tenta descobrir onde eles estão, mas tá sem sinal. E do nada aparece um maluco atrás dela. O pessoal tá no aberto desse e não percebeu o cara chegando, segue o roteiro. E o Ryu tá indo voando. Os outros estão na pior e foram pegos. E eu sei lá por que essa daqui tá separada. Talvez o cara quer saber qual shampoo ela usa. Melhor pensar assim. O mais doido é que o Ryu passa entre os caras numa boa. Ninguém pergunta quem é ele. Aí o Ryu fala que um dos guardas tava com um celular. Mas esse cara bonitinho fala que não sabe o que é isso. E vale lembrar que os caras não falam japonês. E quando o Ryu escuta vozes pedindo ajuda em japonês, ele fica pistola e ataca os caras sem dó. Dessa vez ele tá lutando pra matar. Ele fez a limpa no lugar. Ele tira os dois de dentro da carroça, mas ainda faltou uma pessoa. Ele vai até outra carroça e usa habilidade de ladrão. O Ryu vê quem tá ali dentro e se espanta. Ele se lembra da amiga de infância dele. Ela se apresenta como Ayase Miharu e pula nos braços dele. Será que ela também se encantou pelo Ryu? Não seria nenhuma surpresa, mas no outro mundo ela tava nem aí pra ele. E o episódio acaba aí. Quem diria que o Ryu ia reencontrar sua amiga de infância nesse mundo? Mas diferente dele, parece que ela foi apenas teletransportada pra esse mundo, em vez de ser reencarnada. Então vai saber o que aconteceu. E se você tá ligado, você sabe que esse foi o último episódio da primeira temporada. Agora tem que esperar a segunda. Agulho preto, Nevo City, Goma Shadow. Forajou pop, malho, uso bigolaro. Baby coach uma vez e Sam, bebe vai trago. Endo suprime, ouvem, tio velho. Ó no